Conexão Divina, 27 de agosto de 2026. Uma mensagem diária de fé, conversão e encontro com Jesus Cristo. O que acontece com a nossa fidelidade quando Deus parece estar demorando? Se Jesus hoje não fala apenas sobre estar preparado para o fim da vida, ele fala sobre aquilo que acontece durante a espera. Porque existe uma frase no Evangelho que revela o coração do empregado mau. Esta frase: meu Senhor está demorando. É aí que tudo começa a desandar. E talvez a vigilância cristã tenha muito menos a ver com viver assustado e muito mais com continuar fiel quando ninguém sabe quando o Senhor virá. Antes de começarmos a reflexão de hoje, eu queria lhe pedir, se você já não está inscrito, se inscreva no nosso canal Conexão Divina. Ative aí o sininho, compartilhe essa reflexão para quem você acha que precisa desta palavra e deixe aí nos comentários: Jesus, encontra-me fiel. Vamos então ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 24, versículos de 42 a 51. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Jesus diz: ficai atentos. Quando ouvimos isso, podemos imaginar imediatamente o fim dos tempos, a morte ou algum grande acontecimento. Mas observe, o exemplo que Jesus escolhe, ele fala de um empregado que recebeu uma responsabilidade muito simples: dar alimento aos outros na hora certa. Não há nada demais nisso, não há nada de espetacular, nenhum milagre, não é nenhuma grande multidão, é apenas alguém cumprindo bem aquilo que lhe foi confiado. Então Jesus diz: feliz o empregado cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Esta frase revela uma forma muito concreta
de vigilância. Vigiar é continuar fazendo o bem que Deus colocou diante de nós. Mesmo quando o dia parece um dia comum, mesmo quando não existe aplauso, mesmo quando ninguém está olhando, e principalmente, mesmo quando parece que Deus está demorando. Porque é justamente aí que o outro empregado começa a mudar. Ele pensa: meu Senhor está demorando. Perceba que o problema começa dentro dele antes de aparecer fora. Ele decide que, como o Senhor não voltou, pode viver como quiser. Começa a maltratar os outros, abandona a sua responsabilidade e passa a viver como se nunca tivesse que prestar contas. Entende isso? Essa demora revelou quem ele realmente era. E isso também acontece às vezes com a gente. Existe um tipo de fidelidade que funciona muito bem quando a gente enxerga rapidamente o resultado. Quando rezamos e alguma coisa acontece, quando a gente faz algum esforço e a gente recebe o retorno, ou alguma decisão que a gente tomou, que a gente percebeu que valeu a pena. Só que, meu irmão e minha irmã, existem momentos em que não há resposta rápida. Você reza e continua esperando, planta e ainda não vê o fruto. Tenta fazer a coisa certa e parece que nada acontece. E aí surge uma tentação silenciosa. Para que continuar? O Evangelho de hoje responde: porque o Senhor continua sendo Senhor, mesmo quando parece demorar. É justamente nesse ponto que a memória de Santa Mônica, que a igreja comemora hoje, ilumina de maneira tão bonita essa palavra. Santa Mônica carregou durante anos uma grande preocupação com seu filho, Agostinho, que estava distante da fé. Ela poderia ter transformado a demora em desistência, concorda? Mas fez o contrário. Continuou rezando, continuou esperando, continuou entregando o filho a Deus. Ela não sabia quando aquela oração daria fruto, mas permaneceu. E Agostinho se converteu. E mais tarde tornou-se um dos grandes santos e doutores da igreja. Santa Mônica nos ensina que existe uma diferença enorme entre esperar em Deus e simplesmente ficar parado. Ela esperou rezando, esperou confiando, esperou permanecendo fiel. A espera dela tinha movimento. Talvez seja exatamente isso que Jesus esteja nos pedindo hoje, meu irmão. Não viver olhando para o relógio de Deus, não perguntar o tempo inteiro quando, mas perguntar o que me cabe fazer enquanto espero. Essa pergunta pode transformar nossa maneira de viver, sabia? Porque há coisas que não controlamos, tem coisas que não controlamos quando uma pessoa vai mudar, por exemplo. A gente não consegue controlar quando uma porta vai se abrir na nossa vida. Não controlamos quando uma oração será respondida da maneira que a gente deseja. Mas podemos decidir como vamos viver enquanto esperamos.
E Jesus deixa claro isso no Evangelho de hoje. Ele quer que a gente, Ele quer nos encontrar agindo. Talvez isso seja rezar por alguém sem tentar controlar essa pessoa. Continuar educando um filho na fé, mesmo quando ele parece indiferente. Talvez seja cumprir com honestidade uma responsabilidade pequena, que ninguém valoriza. A vida espiritual, meu irmão, minha irmã, não é feita apenas de grandes momentos, não. Na maior parte do tempo, ela acontece no ordinário, no mesmo terço, na mesma missa dominical, na mesma luta contra um pecado, no mesmo compromisso que precisa ser renovado, na mesma oração que parece ainda não ter resposta. E é justamente nesse território comum que se forma a fidelidade. Porque Deus também trabalha enquanto parece demorar. Nós enxergamos dias, Ele enxerga uma história inteira. Santa Mônica não poderia imaginar tudo aquilo que Deus faria na vida de Agostinho. Ela conhecia apenas o dia que estava vivendo ali. Naquele dia ela escolhia novamente o quê? Escolhia rezar. É assim que a vigilância ganha um rosto concreto. Não é viver com medo de que Jesus apareça de repente. É viver de tal maneira que Ele, se vier hoje, nos encontre fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Por isso, talvez a pergunta desse evangelho seja essa: se Jesus chegasse hoje, em que Ele me encontraria ocupado? Não precisamos viver despertos. Há uma grande diferença. O cristão desperto sabe que o tempo é dom, que as pessoas são responsabilidade, que a fé precisa ser cuidada e que aquilo que Deus colocou em nossas mãos merece fidelidade até o fim. Por isso existe algo pelo qual você vem rezando há muito tempo. Não transforme a espera, meu irmão, em revolta. Pergunte ao Senhor: enquanto espero, como posso continuar sendo fiel? Pode ser justamente aí que Deus esteja formando algo dentro de você. E é aí que o Evangelho vira vida de verdade. Que a paz de Cristo habite em seu coração hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus.